Ei, amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com você. Queridos, estamos aqui para mais um devocional. Só que antes de começar esse devocional de hoje, eu quero te convidar a fechar os seus olhos para que você possa fazer uma oração comigo, amém? Querido Deus, meu amado e santo Pai, eu quero te pedir, Senhor, que assim como Tu és, o Senhor nos ensine a ser. Deus, eu te peço no nome de Jesus, ajude-nos a quebrantar os nossos corações. Ajude-nos a tirar essa venda que colocamos em nossos olhos. E ajude-nos, Senhor, a buscar em Ti uma verdadeira mudança, uma verdadeira fé e uma verdadeira inspiração para que sejamos modelos reais de Jesus Cristo nesta terra. Abra agora, Senhor, a nossa mente e o nosso coração para recebermos a Tua palavra e para que sejamos direcionados pelo Teu Espírito Santo e não apenas pela boca de um ser humano, Senhor. Sabemos que somos instrumentos do Senhor aqui na terra, mas que neste devocional o Teu Espírito Santo venha nos guiar, nos direcionar, nos trazer sabedoria e entendimento para que venhamos então receber a Tua palavra em nossos corações. A palavra da verdade que transforma, que liberta, que restaura e que nos leva então à verdadeira e real salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, ontem falamos um pouco sobre alguns tipos de pessoas que Paulo cita na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, que haverão em nosso meio nos últimos dias. E em que Paulo vai o exortar a manter-se afastado de pessoas que tivessem as qualificações que ele citou. Hoje continuaremos a meditar sobre o capítulo 3, porque afinal as pessoas acham que porque se ajuntaram com qualquer um, agora é mais importante cumprir o protocolo de manter-se junto e perder a fé do que deixar Deus remover a quem ele precisa. Isso eu não digo nem que seja permanente, queridos. Muitas vezes Deus irá permitir a separação, por exemplo, para tratar na vida de ambos os cônjuges e os aproximarem dele, porque para Deus mais vale a sua fé, querido, porque é a sua fé que vai te levar para perto de Deus, e você não pode ser salvo sem fé. Querido, se você não viu o devocional de ontem, eu te peço, primeiro assista o devocional de ontem e depois prossiga com o devocional de hoje, amém? No devocional de hoje, querido, vamos ver que Paulo engloba todo o tipo de ser humano que tenha as qualificações que ele citou, dos versículos 1 ao 5. Então, pode ser seu cônjuge, pode ser o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, mas ele ressalta: destes, afasta-te. Quando ele continua no verso 6, ele vai dizer que quem anda com esses tipos de pessoas como soberbas, egoístas, blasfemas, amantes de si mesmas, irreconciliáveis, enfim, se envolvem no pecado, se entregam às concupiscências e, para piorar, ele vai dizer que sempre aprendem e nunca serão capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Você entende agora, querido, por que o inimigo prefere te manter como uma pessoa orgulhosa, avarenta, cruel, incontinente? Porque assim como eles, vocês até aprenderão, mas nunca, preste atenção nessa palavra, nunca chegarão ao conhecimento da verdade. E mais uma vez, vemos Paulo dar o exemplo de dois homens que escolheram resistir à verdade. E veja o que ele diz: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes quem, queridos? Estes que ele vai citar dos versos 1 ao 5. Os orgulhosos, os blasfemos, os avarentos, os cruéis, resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, reprovados quanto à fé. Como já disse, Deus ama aqueles que possuem fé, afinal, sem fé é impossível agradar a Deus.
E existem, queridos, os que a resistem, os que a negam. Vejam, por exemplo, a história de Janes e Jambres. No Targum Pseudo-Jonathan, vai nos falar mais sobre eles e o que eles faziam e por que então estes resistiram a Moisés, e diz assim: E Faraó disse que enquanto dormia, viu um sonho que toda a terra do Egito estava colocada em uma balança de pesagem, e um cordeiro, o filhote de uma ovelha, na outra balança da balança. E a balança da balança, na qual o cordeiro estava colocado, estava pesada. Imediatamente ele enviou e convocou todos os mágicos do Egito e contou-lhes seu sonho. Imediatamente, Janes e Jambres, os principais mágicos, abriram suas bocas e disseram a Faraó: Um filho nascerá na Assembleia de Israel, por meio do qual toda a terra do Egito está destinada a ser destruída. E no capítulo 7, vamos vê-los sendo citados de novo, quando Deus envia Moisés e Arão para falar com Faraó, e já sabemos que Deus endureceu o coração de Faraó, mas perceba, estes homens, mesmo sendo magos, viram Jesus, mas recusaram-se crer nele. E nos versos 10 ao 12 vai dizer: Mas Faraó chamou os Rachems e os magos, e eles também, Janes e Jambres, magos de Misraim, fizeram o mesmo com as suas queimas de adivinhação. Eles jogaram cada um a sua vara e se tornaram basiliscos, bem como Moisés havia feito. Mas imediatamente foram transformados para serem o que eram no início, e a vara de Arão engoliu a vara deles. E o coração de Faraó se endureceu, e ele não os quis ouvir, como o Senhor tinha dito. Percebam, queridos, nem a visão que estes homens tiveram os levou ao conhecimento da verdade. Muitos veem Jesus, mas não o conhecem. E por quê? Porque resistem. Estes homens foram reprovados quanto à fé, porque resistiram à verdade. Porém, Paulo continua: Mas não irão avante, porque a sua loucura está manifesta a todos os homens, assim como a deles também. Paulo vai dizer que os amantes de si mesmos, presunçosos, ingratos, profanos, já têm a sua loucura manifesta a todos, bem como foi com Janes e Jambres. Paulo os compara a feiticeiros, magos, subordinados ao poder do inferno. Isso é muito sério, querido, muito sério. A religião tem cegado as pessoas em tamanha proporção que eles não percebem que nunca conheceram a verdade, mas mantêm-se resistindo, porque hoje Satanás os engana dizendo que está certo, está ótimo, é isso aí. Continuemos então. Ao se dirigir a Timóteo sobre a conduta dele, Paulo diz: Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade e paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Mas hoje em dia, queridos, que cristão quer isso? Eles só querem a fé, a caridade, a longanimidade, mas não querem o modo de viver, o propósito, a conduta. Todos querem expor o que pensam, porque mais vale isso, o que eu acho, mas não querem ser modelo, não procuram ser exemplo. Timóteo se apresentava como obreiro aprovado, porque aprendeu completamente a doutrina de Paulo. Hoje em dia, porém, os cristãos só aprendem o que querem. Prossigamos no que Paulo vai dizer. Mas os homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendestes e de que foste assegurado, sabendo de quem as tem aprendido. Será, querido, que você sabe de quem tem aprendido? Será que o que você aprendeu é a sã doutrina do Evangelho? Porque todo o que cria contendas, por exemplo, não chegou ao conhecimento de Cristo. É o que o próprio Paulo, que vocês vivem citando,
vai dizer. Não importa para Deus o que achamos, importa a palavra e a vontade dele. Muitos têm sido enganados e enganam porque não veem o que de fato é a verdade. Timóteo aprendeu desde criança com sua mãe e avó e depois prosseguiu aprendendo com Paulo. Desde criança sabes as sagradas escrituras que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Não basta só saber, queridos, é preciso ter fé. Sem fé não há salvação. E para aqueles que desde aquela época selecionavam o que iam pregar, no que iam crer, num versículo, num capítulo, num apóstolo, enfim, ele ressalta: toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, o que Moisés disse em Deuteronômio 24 foi também inspiração de Deus. E ele deixa claro: se o seu cônjuge te repudiou, te deu carta de divórcio, te despediu e você se casou novamente, portanto, não volte para o primeiro marido. Cuidado com a cegueira espiritual, queridos, muito cuidado. Muitos falsos profetas já se levantaram e levarão com eles todos os endurecidos, contenciosos, orgulhosos que se julgam sábios, mas que nunca conhecerão a verdade porque a resistem e só veem o que querem ver.